Graças, paz. Amém? Amém. Amém. Deixa eu ver aqui. Oi, agora. Que bom estarmos aqui mais uma noite. Mais um ano, né, que se inicia. Eu estou muito feliz de ter essa disposição de estar aqui presente para falar do que Deus tem colocado em meu coração para a nossa igreja, né? Para a vida da igreja. A gente tentou armar uma cocó para Tiago, né? Mas na verdade o Espírito Santo armou uma cocó para a gente, né? E eu fiquei pensando ontem assim lá em casa, eu disse, Senhor, o Senhor fez aquele, o que tinha que ser feito ali. Eu fiquei muito feliz de ter recebido aquela palavra de ontem. Eu sei que quando a gente foi no carro ali comentando, cada um contou uma experiência que teve, eu disse, glória a Deus, né? Porque é o Espírito Santo falando assim, esse ano vai ser puxado, eu vou falar muito para vocês. E eu confesso que eu disse, rapaz, eu vou mudar a palavra. Vou tentar preparar, mas aí Deus falou assim, faz normal. E é sobre isso, amigo. Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração há muito tempo. Eu quero compartilhar com vocês. Não anotem agora o tema, mas o tema vai ser, não pare, continue. Não se estou brincando, irmão. Eu não podia perder essa oportunidade, não. Mas se eu pudesse escolher um tema para essa mensagem, seria levantem os olhos, a colheita é agora, amém? Aleluia. Amém, então foi isso que Deus falou para mim. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, no capítulo 4. E eu vou ler aqui o versículo 34 e 35. João 4, 34 e 35. E a palavra de Deus, todo mundo abriu, todo mundo achou? Quem achou, diga amém aí. Amém. A palavra de Deus diz assim, Jesus declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Então, Senhor Jesus Cristo, nós queremos agora, Pai, declarar que essa Tua palavra, Senhor, nós ansiamos por ela, Jesus. Nós viemos aqui para desfrutar, Pai, da Tua palavra, para que nós possamos ter um entendimento dela e nós possamos, Pai, de verdade, viver aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para viver, Jesus. Então, desde já, Pai, fala aos nossos corações, que eu seja o próprio Deus falando aqui, Pai, que não seja nada sobre mim, mas toda a honra e toda a glória é para Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, meus irmãos, existe uma semeadura, e vocês conhecem dessa lei da semeadura, e ela é muito simples. Tudo que a gente colhe, tudo que a gente planta, a gente colhe. É fato. Não tem como mudar. Eu não sei o que você colheu durante todo 2025. Mas certamente você plantou algumas coisas ruins. Certamente você plantou uma fofoca, ou não, plantou uma mentira. Ou você às vezes não plantou nada, você não quis nem plantar. O que também é um erro. Mas o que eu queria falar hoje não é sobre as coisas ruins que nós plantamos, mas sobre uma colheita que não foi eu e nem você que preparou. Uma colheita que está disponível para todos nós. É uma colheita que Deus preparou. Essa colheita não é sobre o que eu plantei ou sobre o que você plantou. E sabe o que é bom do reino de Deus? É porque o reino de Deus não é competição. O reino de Deus é cooperação. Um planta, um rega e um colhe. Só que essa colheita específica que eu vou falar aqui é uma colheita que o próprio Senhor preparou. Você não plantou, você não regou. Mas Deus, Ele quer que você participe dessa colheita. E para a gente entender essa história, eu sei que muitos já conhecem, mas eu vou voltar um pouquinho
para a história de quando Jesus ele está ali saindo de Judeia e indo até a Galileia. Todo mundo conhece a história da mulher samaritana. Não vou entrar nos versículos, mas vou contar para resumir para quem não é tão antenado a isso. Então Jesus ele estava indo com os discípulos de Judeia a Galileia. E aí os discípulos disseram assim, mestre, a gente vai comprar comida. E Jesus quis dar uma paradinha ali, uma descansada, encostou ali, e ele encontrou a mulher samaritana. E a gente entende que primeiro era incomum, né, um mestre judeu ter um contato com a mulher. Já era incomum. E era mais incomum também um judeu ter contato com o samaritano. Por quê? Entendem? Para a época, existia uma religiosidade sobre aquilo. E eles achavam que os judeus eram superiores a ele. Mais ou menos os dois pensavam dessa forma. Então era incomum eu, uma pessoa de Deus, estar perto ou próximo de uma pessoa do mundo, digamos assim. Então Jesus ele já começa ali a quebrar um padrão. Um padrão que era feito pela sociedade. Jesus ele já teve aquele encontro com aquela mulher. E aquele encontro gerou frutos para uma cidade inteira. Porque Jesus, ele, ao alcançar a vida... E é interessante porque, todo encontro, muitos encontros da nossa vida transformam a nossa vida, não é verdade? Eu conheci minha esposa há 16 anos. A gente está junto até hoje. Foi um encontro que eu tive com ela. Muitos encontros transformam. A gente encontra pessoas que a gente tem uma amizade, um vínculo até hoje. Pessoas que nos levam para cima e pessoas que fazem a gente afundar. Mas um encontro com Jesus é sempre transformador. Todo encontro com Jesus ele transforma. Não foi diferente com aquela mulher. Ela teve um encontro com Jesus e ela teve a vida dela transformada. Mas entenda, não é só a sua vida que é transformada. O mundo que você vive tem que ser transformado. O encontro com a mulher samaritana, ele nos dá só uma percepção de que, tipo, eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada e agora eu vou caminhar até a minha salvação. Não é. Eu encontrei com Jesus, eu fui transformado e agora eu tenho que transformar os outros. E foi o que exatamente aquela mulher fez. A Bíblia fala que ela saiu, deixou o seu cântaro, porque ela estava ali, foi para pegar água. Eu acho que na cabeça dela foi, isso aqui nem me importa agora. Eu nem quero mais saber dessa água. Porque Jesus ofereceu para ela uma água que jorra para a vida toda, irmão. É um fruto da eternidade. E ela deve ter ficado tão entusiasmada e tão alegre com aquilo, que ela saiu correndo, desesperada, e chegou lá na comunidade dela e fez: olha, eu conheci uma pessoa, ele falou tudo do meu passado, será que não é o Messias? E aquilo, fez com que as pessoas, será que é o Messias? E todo mundo ficou curioso para conhecer Jesus. Então essa palavra fala para a gente que o que a gente tem feito, de verdade, para trazer as pessoas até Jesus. Eu me lembro que uma vez, o pastor falou aqui, gente, acho que não sei se foi ano passado, vamos cada um trazer uma vida para Cristo. Eu não estou aqui para ajudar ainda, mas você se orou por isso? Será que algum dia você colocou seu joelho no chão e falou: Senhor, eu quero alcançar pelo menos um para Jesus? Porque o que nós estamos fazendo aqui, se não for para fazer a vontade de Deus? Para que nós estamos aqui? Ontem, a gente viu aqui no nosso irmão Tiago falar que Jesus, o Deus, se fez carne. Mas para quê? Para que todos pudessem ser salvos. Essa, irmão, é a maior vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todo mundo. Não existe nenhuma outra coisa que Deus anseie mais do que a salvação da humanidade. Deus não quer te ver próspero, não. Ele quer te ver próspero. Mas acima da tua prosperidade, acima do teu casamento, está a salvação. Essa é a maior vontade de Deus. E quando Jesus ele fala aqui que ele estava fazendo a vontade do Pai, né? Os discípulos estavam oferecendo comida. Eu até brinquei no caminho para cá, porque a gente estava no carro e daí ele fez: a gente nem jantou. E eu falei:
Minha comida é fazer a vontade do meu pai. Foi uma brincadeira assim, cara. Mas Jesus, quando ele falou isso para os discípulos, né? Porque os discípulos depois eles voltaram e encontraram Jesus ali com a mulher. E qual era a preocupação dos discípulos? Que Jesus comesse. Isso não era errado. Até porque Jesus devia estar com fome. Segundo alguns estudiosos, era por volta de horário de almoço. Então você imagina que eles ainda não deveriam ter comido. E Jesus provavelmente estava com fome. Mas os olhos de Jesus, irmão, eles estão sempre em sobrenatural, nas vidas, irmão. Enquanto os olhos dos discípulos estavam no alimento. E muitas vezes, onde será que estão os nossos olhos? Será que a gente está olhando de verdade para o autor e consumador da nossa fé? Para Cristo? Ou será que a gente está olhando para as nossas circunstâncias? Para a nossa vida? Para onde os nossos olhos estão voltados? Perceba que fazer a vontade de Deus é ser o oposto muitas vezes da nossa vontade. Certamente Jesus queria comer, sim ou não? Claro, Jesus sentia fome. Mas qual era a prioridade de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Irmão, eu quero que você entenda hoje que a vontade de Deus, segundo a palavra dele, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então você viveu seu 2025 todinho. E você teve vários encontros durante esse ano. Seja no trabalho, num caminho do trabalho, dentro da sua casa. Vários lugares você encontrou centenas e milhares de pessoas durante o ano. Então você fez como discípulos, os discípulos inteiros, os discípulos estavam com Jesus há 3 anos, caminhando com Jesus, 3 a 3 anos e meio. Eles viram Jesus libertar, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus expulsar demônios, eles participaram com Jesus daquilo. Mas percebam que a samaritana naquele momento, ela também fez a vontade de Deus, enquanto os olhos dos discípulos estavam em outro lugar. Eles andavam com o próprio Deus. Então entenda, muitas vezes a gente pode estar andando com Deus, mas os nossos olhos, às vezes, estão no lugar errado. Eu lembrei de quando os anjos visitaram Ló. E os anjos disseram a Ló, ó, vai para a tua família que a gente vai destruir tudo aqui. E no outro dia, Ló juntou todo mundo e vamos embora. E aconteceu um fato que marcou muito a mulher de Ló. Esse fato é tão importante que Jesus ainda fala, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló ela estava indo junto com a família, mas aí os olhos dela voltaram para Sodoma. Foi trágico. A Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. Engraçado que até hoje, né, é naquela região do Mar Morto. O Mar Morto é o mar que existe a maior concentração de sal do mundo. Você não consegue ficar lá no Mar Morto. Então, a gente precisa tirar o olho de Sodoma, irmão. A gente precisa olhar e contemplar, deslumbrar aquilo que Deus preparou. Porque os campos estão prontos. Os campos estão brancos. Mas o nosso olhar é importante. Porque se você olhar para os seus problemas, se você olhar para a sua circunstância, a alta do bigode, aqui é muito difícil, as pessoas é longe, e é o sol, e é... Irmão, a gente não vai fazer a vontade desse jeito não. Comece a pensar diferente. Aí eu estava indo para o culto, mas caiu uma chuva, aí você olha assim e faz, isso é sinal de Deus para eu ir. Não, irmão, isso é sinal de Deus para você ir da chuva. Sabe, irmão? A gente precisa desbravar as barreiras. E quando eu estava meditando nessa palavra, né, eu falei, Senhor, talvez eles pensem que eu preparei isso porque eu sou evangelista. Isso é uma palavra evangelista. Mas Deus falou, essa é a minha vontade. Aleluia. E Ele quer contar com cada um de vocês para que isso aconteça. Eu sei que você vai sair daqui hoje com um pensamento diferente de como você chegou aqui.
Porque o evangelizar não é para evangelista, irmão. Eu não sei de onde é que tiraram isso. A mulher samaritana, se você disser que ela era evangelista, a gente vai arrumar uma confusão aqui, mas ela foi. Mas ela não era evangelista. Ela podia até ter influência na cidade. Mas ela foi lá e fez a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não consegue fazer a vontade de Deus porque nossos olhos estão no lugar errado. Você percebe que os discípulos eles insistiam para que Jesus comesse. Mas Jesus, o tempo todo, Jesus falava assim, vocês falam que ainda faltam 4 meses. Mas os campos já estão brancos. Por quê? Quando Jesus traz essa parábola da colheita, né? Existe um tempo para que você ceife aquilo que se colheu, não é verdade? E num calendário, para o homem, faltavam 4 meses. Mas para quê? Para uma colheita humana. Jesus não estava falando de colheita humana. Ele estava falando de vidas. Porque as vidas importam para Deus. Eu não consigo imaginar como é que você... Olha para o seu passado. Talvez você não tenha tido um passado como eu. Passado que eu tenho muita vergonha. Mas talvez você tenha tido um passado também de muitas coisas que você fez antes de conhecer Jesus. E veja até onde Jesus lhe trouxe. O que Jesus fez na sua vida e através da sua vida. E como é que a gente não consegue apresentar Cristo às pessoas? Porque o nosso dever como cristão, além de conhecer, é torná-lo conhecido. Isso é um chamado para todos nós, irmãos. A expressão ainda faltam 4 meses revela uma perspectiva humana. Esperar o tempo certo. E quantos de nós não falam assim, depois eu faço, depois eu vou, depois eu vejo isso. E eu vi um testemunho de um pastor, que ele falou que ele estava na casa dele, já era tarde da noite. É um pastor brasileiro, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele disse que ele estava com um desejo de ligar para uma pessoa, para um amigo dele, ele ficava aquilo na cabeça, mas já está muito tarde, eu não vou ligar para ele. E acaba que o Espírito Santo faz, você precisa ligar para ele. E ele vai e liga. Fulano, como é que você está? Pouco tempo de conversa, o irmão fala para ele, ainda bem que você ligou, porque eu estava decidido a tirar minha vida hoje. E ali ele teve um aconselhamento pastoral, e depois ele caminhou junto com aquele rapaz, e glória a Deus, aquele homem virou um grande homem de Deus. Mas o pastor contando isso, aquilo me alertou. Você já parou para pensar que se Deus falar para você algo tão simples que parece assim, lembrei de fulano, é uma vida que está em jogo. É uma vida, irmão. É uma família. Então não me venha com, eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então tá bom, irmão, então vamos orar para Deus tirar tudo teu para você ter tempo de sobra, amém? Ninguém quer, né? Ninguém diz amém, ó. Mas você não quer ter tempo para Deus não, varão? Veja só que coisa boa, você ter tempo de sobra para evangelizar, para ganhar vidas para Jesus. Se você quiser, você pode vir para cá, eu faço essa oração com você aqui, em nome de Jesus. Para você ter tempo no Senhor. Então essa desculpa de ter tempo eu já não cola. Aí você pode ter a vida corrida que for. Eu acho que ninguém aqui teve uma vida mais corrida que Jesus. Porque ali, meu amigo, parava não. Onde ele está para milhares de seguidores e gente. Olha, se você botar o Neymar aqui, não se compara a Jesus nesse campo. De gente que seguia ele. Então, a gente precisa, de verdade, controlar o nosso tempo. E quando a gente diz depois eu faço, depois eu falo, ainda não estou. Tem uma ilustração que eu trouxe aqui de um agricultor que passava todos os dias por sua plantação e dizia que ali não era tempo de colher. Até que um amigo dele passa ali na plantação e faz, olha, já está pronto os campos, viu? Ele faz, não está pronto não, segundo o calendário ainda falta um tempo. O que acontece é que aquele rapaz ele perdeu metade da plantação dele, que os bichos comeram, as traças comeram. Então,
Se você trouxer isso para a nossa realidade hoje, o tempo que você perde, irmão, são vidas que não conhecem Jesus. O tempo que você não tem, o tempo que você diz assim, eu não consigo, eu não sei falar. Irmão, não precisa você saber falar, não. Você não tem que fazer um curso de evangelismo para evangelizar, não. Porque os campos estão prontos, irmão. Deus preparou o campo, você só precisa ir. Você só precisa ter o olhar. O seu olhar voltado para o campo, para a eternidade, para a glória de Deus, que é sobre ele, irmão, não é sobre você. Você não precisa ser um Billy Graham para poder ganhar vidas para Jesus. Mas você precisa querer, irmão. Você precisa ter vontade no seu coração. Eu não quero que você saia daqui hoje com a mesma vontade que você entrou. Eu quero que você saia daqui de verdade e dizer assim, ó, eu vou ter uma meta de pelo menos uma pessoa para Cristo. Irmão, é uma meta muito pequena. Muito pequena. Muito pequena. Quando a gente foi para o Revive, sabe? Foi minha primeira cruzada e eu gerei muitas expectativas. Eu conversava com o pastor, como é a cruzada? Ele, rapaz, aquele povo descendo assim, aceitando Jesus, eu disse, meu irmão, vai ser. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado. Claro que teve a localidade, os dias e tal, não se bateu muito bem. E eu fiquei pensando assim, rapaz, se eu tivesse investido 1 milhão em missionário, tinha alcançado 50 vezes nas vidas. Mas aí eu lembrei que Deus fala assim, ó, para mim uma vida é importante. Não importa o quanto você investe, o quanto você gasta. Não importa se eu vou usar a gasolina do meu carro para ir para a casa de um irmão evangelizar. E eu gastei muito. E aí chegou no final lá, o irmão disse, eu não quero Jesus. Não importa. O meu tempo não foi para ele. O meu tempo foi para fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus, ele diz que é boa, perfeita e agradável. Então, todas as vezes que você decidir fazer a vontade do seu Pai, ele vai honrar, irmão. Ele vai te honrar porque esses frutos que Jesus promete são frutos para a vida eterna. São coisas que não são números, não são bens financeiros, não. São frutos que vai até a eternidade. São vidas. Vidas que precisam ser alcançadas para Jesus. A colheita ela não depende apenas do semeador, mas da sensibilidade do ceifeiro. Por quê? Porque Deus já preparou tudo. Como eu falei no começo, não é uma colheita que você foi lá e você plantou. Você só precisa querer colher, irmão. Quando Deus falou para mim que esse ano seria o ano da colheita, eu dei glória a Deus que Ele obedece. Porque quantas vezes a gente não quis colher todos esses frutos dessa comunidade? E quantas vezes, irmão, parece que foi tão difícil. A gente tem um grupo que a gente tentou marcar algumas evangelizações. Eu acho que a gente conseguiu fazer o quê? Sei lá, 1 a 2. O ano todo, né? E a gente, irmão, sabe o que é interessante disso? Todo mundo queria evangelizar no grupo. Clefson, Vitor, eu, Mateus, todos queríamos ir. Mas parece que, vamos tal dia aí, tá para mim não dá, vamos tal dia para mim não dá, vamos tal dia para mim não dá. Meu amigo, negócio aqui, vamos se reunir online para orar, pelo menos. Acho que ele conseguiu, né? Eu sei que isso é uma dificuldade, irmão. E é por isso que esse ano eu disse, a gente vai colocar bem muita gente no grupo, porque quando 2 não puder, 2 vai. Né? A gente vai ter mais evangelizadores, mais pessoas que queiram evangelizar. Isso sim é um chamado para evangelização, é o que queima no coração. Mas, se um dia você realmente teve um encontro com Jesus, se um dia você foi transformado, você precisa querer que Jesus alcance outras pessoas. Você precisa ser um agente transformador do reino de Deus. No capítulo... No capítulo 35,
É quando ele diz assim, levantai os vossos olhos e vede as terras. Sabe onde ele também fala isso? É lá em Gênesis. Deixa eu anotar. Ele diz para Abraão assim, levante os olhos para enxergar a promessa. Os salmistas também declararam, elevem os olhos ao Senhor, reconhecendo que de lá que vem o meu socorro. Perceba que, nesse contexto, Jesus não diz olhem, ele diz olhem, enxerguem, contemplem aquilo que seus olhos carnais não estão conseguindo enxergar. Jesus muitas vezes pede para a gente olhar para o alto, olhar para frente. E talvez, naquele momento, eu não sei qual era de verdade, onde os discípulos estavam olhando. Se era para o chão, às vezes remete cansaço, ou se era para o alimento, né, que perece. Eu não sei, mas com certeza não estavam olhando no lugar certo. Jesus diz aqui que, quando ele pede para Abraão olhar para a promessa, aí logo depois, ele diz para Abraão que vai dar aquele povo, né, de herança. Perceba que quando a gente olha para Jesus, a gente não só enxerga as promessas de Deus, a gente precisa enxergar vidas também. Porque a gente muitas vezes é egoísta, sabe? Eu vejo o final de ano chegando. Aí a gente quer traçar a nossa meta do ano. Perceba que a gente faz vários planos. Aí esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou trocar de carro, esse ano eu vou comprar uma casa, esse ano eu vou... E a gente... Isso não é ilícito. Mas quantas vezes a gente parou e falou assim, Senhor, qual é a tua vontade para mim esse ano? O que é que o Senhor tem para mim esse ano? Hoje. O que é que o Senhor tem para mim hoje? Quem saiu de casa hoje aqui de manhã e falou assim, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Quem o Senhor vai colocar hoje na minha frente? Quem eu vou falar? Para quem eu vou encontrar que eu vou falar de ti hoje? Sabe por quê, irmão? A gente é focado nos nossos problemas. E é tanto problema que não para. E sabe por que não para? Porque seus olhos só estão nos problemas. Você só consegue enxergar os seus problemas. Você não consegue enxergar uma vida do irmão do lado precisando de socorro. Eu confesso que eu já passei por isso. E uma vez eu disse a minha esposa, eu estou com tanto problema, que uma vez o irmão chegou para mim e pediu socorro. E eu disse, eu estou com tanto problema, que se eu contar para ele, vai ficar chorando eu e ele. E ele que se vire. Veja só, irmão. Como eu agi errado naquela situação. Eu podia ter dito assim, vamos junto orar. Eu estou com um problema também, irmão. Tu tá, então vamos orar junto. Vamos sair desse buraco junto. Isso é o que o cristão deve fazer. Algumas colheitas, elas não têm segunda chance. Algumas colheitas não têm segunda chance. Apesar da vontade de Deus ser que todos sejam salvos, muitas vezes, por displicência nossa, a gente perde a colheita, irmão. A gente perde a colheita. Então entenda, quando Deus lhe der uma oportunidade de você ir, vá. Não olhe para trás. Não olhe para o seu passado. Não olhe o que você viveu. Não olhe para as circunstâncias que você vive. Olhe para Cristo, irmão. Olhe para Jesus. Eu sei que você pode estar pensando aí no seu lugar. Eu nem sei como fazer isso. Porque eu já pensei assim também. Eu não sei como fazer. Emerson, como eu faço para evangelizar? O que é que eu faço? Vive o evangelho, cara. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Viva o evangelho. Desde a sua essência. Seja normal. Simples, irmão. Seja, sabe,
a semelhança de Cristo. Quando eu falei no videozinho ali com o Sueli, né? Que eu disse que eu sempre olhei para Jesus, eu sempre brinquei, até aqui na igreja, eu disse, eu só quero chegar ao nível de Cleveson, do meu líder, né? Não, irmão, eu quero um nível muito maior. Eu quero o nível de Jesus. Você pode olhar para mim e dizer, você é doido. Não, irmão, eu quero passar, eu quero tocar, eu quero curar pessoas, eu quero libertar pessoas de demônios. Eu quero viver isso, irmão. A Bíblia fala que os discípulos passavam e a sombra, olha, a sombra, irmão. E hoje a gente vive com o próprio Cristo habitando em nós e a gente faz, eu não sei fazer, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus. Então não fala, irmão, mas dá um abraço, ora, chama para perto. Essa comunidade aqui ó, fora aí, ó. Você passa aqui, é gente usando droga, gente bebendo, gente. Quantos da gente aqui vai ali dar um abraço em outros, chega para um ali e faz, eu quero orar por você, você quer receber uma oração? Qual é a igreja que a gente está sendo? A igreja que se reúne aqui no domingo, cultua o Senhor, vai para casa e passa a semana como Jesus. Estou fazendo nada, já estou salvo. Essas vidas, cada um que corra atrás. Ah, deixa os evangelistas irem. Meu dever é só vir aqui louvar o Senhor. Porque eu sou ministro de louvor, sou ministro de louvor. Não tenho chamado evangelista. Deus vai te cobrar, irmão. Deus vai querer saber as vidas que Ele colocou para você. E as vidas que você negligenciou. As vidas que você deixou do lado. E pronto, já que você não sabe como fazer, deixa eu dar uma dica a você. Existe um Deus que habita em você. Aí você pede para Ele. Assim, Senhor, me conduz. Como eu devo fazer? Começa a sair da tua casa, irmão, toda manhã e diz assim, Senhor, hoje eu quero ser um agente transformador na vida de alguém. Porque, irmão, se essa não for a vontade de Deus, pode testar Deus desse jeito. Senhor, sabe que eu estou dizendo isso? Teve uma época na minha vida que eu pegava muitos Ubers, épocas que a financeira era melhorzinha. E todo dia eu dizia, Senhor, eu quero ser usado pela tua palavra. Meu irmão, eu perdi a conta de quantas vezes eu e o Uber chorou dentro do carro. Era maravilhoso. Eu lembrando disso essa semana, Senhor, faz tanto tempo que eu não digo ao Senhor assim, Senhor, eu quero, sabe, falar do teu amor para alguém. Eu quero demonstrar o teu amor para alguém. Porque a gente vive uma rotina tão louca de trabalho. Eu estava vendo Billy Graham falando esses dias, dizendo assim, foi criado os aviões para que o tempo fosse otimizado, né? Os carros foi criado para o tempo ser otimizado. E quanto mais tudo isso foi criado, menos tempo a gente tem. Não é verdade? Porque na época da igreja primitiva, tinha carrinho não, papai. Era aqui, ó, fazendo os km do pastor aqui, ó. Não é 4 km, 10 km não, meu amigo. Era 100 km, 50 km. Imagina Deus chegar para você, se eu preciso que você vá andando. Lá em João Pessoa, levar uma palavra. Você fala, eu vou não, quem vai é outro. No máximo eu vou de bigu. Mas é uma verdade, irmão. A gente não pode dizer que não tem tempo para Deus, não. Não tem tempo para as coisas de Deus, não. Eu sei que todos nós queremos uma igreja cheia, amém? Mas não é uma igreja cheia só por números. É uma igreja cheia porque são vidas, irmãos, e vidas são importantes. Toda vida importa para Jesus. Sabe o que é interessante? Tem vidas que a gente olha. Eu sei que nem todos vocês vão, mas a gente olha para aquela pessoa e faz. Às vezes é um bêbado que chegou do seu lado com um bafo de cachaça. E você faz. Hoje a gente estava, minha esposa foi comprar numa loja lá, e aí entra um senhor assim, opa, aí a mulher que estava atendendo a gente, ela parecia ser crente, ela parecia ser, né?
Eu chamo de bleia, segundo Priscila, bleia. Ela com aquele saião e tal. Quando o cara entrou, ela... E eu assim, eu disse, pois não, não sei. Estou com a roupa aqui, você tem uma roupa velha rasgada aí para me dar? Esse não tem não. Ela, não trabalha, eu só sou funcionária, a dona não está não. Irmão, que evangelho é esse, irmão? Será que a gente quer viver isso mesmo? Será que está certo isso que a gente está vivendo como evangelho? Discriminar pessoas porque chegou com bafo de cachaça, porque chegou com roupa rasgada, porque chegou... Esse é o evangelho de Cristo, irmão. E quando a gente vai ouvir de Jesus, Jesus estava lá com prostituta, com pessoas, com ladrões, andando com esse povo todo, mas a gente só quer andar com um grupo da igreja. Por quê? Porque a gente não aprendeu a sair dessas paredes. A gente vive aqui, ó, dentro dessas 4 paredes aqui. E a gente vem cultuar o Senhor aqui, e isso não é errado. Não me entendam mal. Mas o evangelho está lá fora. O evangelho não está aqui dentro, não. Eu sempre digo que igreja é lugar da gente derramar aquilo que a gente está cheio. É lugar de comunhão, é lugar de cultuar o Senhor. É lugar de receber palavra de Deus. Mas o evangelho é vivido lá fora. Fora disso aqui, o evangelho é lá. E quantos de nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Quantas vidas você ganhou para Cristo esse ano? Quantas vidas você ganhou para Cristo esse ano? Reflita nisso. Foram 365 dias. Talvez você não tenha ganhado uma vida sequer para Jesus. E você acha que está vivendo o evangelho? Que evangelho você está vivendo? Eu me pergunto isso. Que evangelho eu estou vivendo? Se meu maior desejo não for apresentar Jesus às pessoas, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso tem que queimar no nosso coração. Eu declaro, irmão, para a Igreja Ebenezer esse ano, que essa comunidade vai ser pequena para a gente. Amém. Quantos aqui crê nessa palavra, irmão? Em nome de Jesus, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Os campos estão brancos, irmão. Os campos estão prontos. Então a gente precisa sair e declarar o Senhor Jesus Cristo. E entenda que Jesus, ele não chama especialistas, ele chama pessoas disponíveis. Não é especialista. É por isso que eu digo muitas vezes, você precisa fazer um curso de evangelismo, mas você precisa querer ir. Saia da sua zona de conforto. De verdade, esse ano. Saia da zona de conforto. Frutifique. Frutifique para um fruto que vai para a vida toda, irmão, é a eternidade. Quando você ganha uma vida, entenda. Em algum momento, Jesus me alcançou, amém? Jesus me alcançou. Eu não conhecia Jesus, mas Jesus me alcançou. Eu não sei, eu não consigo contar quantas pessoas eu já trouxe para Cristo. Mas foram muitas. Não quantas eu queria, mas foram bastante. Inclusive alguns e familiares meus que estão aqui até hoje, glória a Deus. Outros se afastaram. Eu tenho que desejar isso que eu vivo hoje para todo mundo que eu conheço. Teve amigos que eu me afastei. E sim, vai ter lugares que Deus não vai mais querer a sua presença naquele lugar. Porém, isso não é desculpa para você só ver dentro da igreja, né? Eu sei que você não vai estar num barzinho bebendo, nem em ambiente de promiscuidade, em baladas, não. Mas isso não impede você de... Eu vou marcar um jantar com um amigo meu de infância para falar de Jesus na vida dele. Eu vou ser intencional. Vou marcar um jantar com ele. Irmão, eu estou com saudade de tu. Aparece aqui em casa, vou marcar um jantar. E chega ali e fala de Jesus para a vida dele. Essa semana recebemos a visita da nossa prima, né? Ela mora em João Pessoa. E ela me conhece desde criança. E eu sempre fui o maluco, né? Da minha casa. E aí ela viu que eu me converti, vê meus vídeos na internet e tal. E quando ela foi lá em casa essa semana, foi engraçado que ela fez. Mas Messinho,
Eu achei que ia ficar tão chato. Eu disse, a gente tem a impressão de crente ser chato, né? Eu disse, não, eu tô de boa, eu sou mesmo uma pessoa feliz e tal, só que algumas coisas mudaram na minha vida. Ela, como assim? Eu disse, coisas que antes, para mim, era normal, hoje é pecado. Coisas da área sexual, por exemplo. Para mim, hoje, aí o marido dela estava lá dentro, né? Aí eu fiz, mas se tu pergunta teu marido, para ele é normal. Aí ela começou a rir e fez, amor, é normal, ele, claro. Eu disse, essas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu sou a mesma pessoa feliz, eu vou continuar tratando bem meus familiares, meus amigos, mas tem ambientes, tem coisas que eu não vivo mais. Porque o Evangelho transformou a minha vida. E adivinha, é isso que vai fazer com que as pessoas queiram viver esse Evangelho. Não vai ser o Evangelho de você ser um crente chato. Olha, boas dicas aqui para vocês, ó. Curso de evangelista grátis. Não vai ser aquele negócio de você chegar e, tu precisa aceitar Jesus, porque senão tu vai para o inferno. É verdade. Mas não precisa você falar dessa forma. Você pode chegar, né, com todo o amor, com todo o carinho. Só, vê o que Jesus fez na minha vida. Eu era assim, agora eu sou assim. Deus transformou aqui. Deus mudou a minha realidade. E você começa a dar um testemunho da sua vida. Olha que coisa linda. Agora, se a sua vida está troncha, não dá um testemunho da sua vida. Fala só de Jesus mesmo, amém? Não vai entrar nesse... para não dar B.O., para dizer que não foi transformado. Então, no reino de Deus, quem semeia e quem colhe se alegram juntos, amém? Olha que coisa boa. Quando o Tiago pregou ontem, eu disse, rapaz, esse nível aí eu não chego não. É um nível de supervisor, né? Sabe como é, né? Os pastores que lutam aqui, o pastor tem que chegar. Estou brincando, é o mesmo espírito que habita em todos nós. Mas eu olhei assim e disse, rapaz, que nível extraordinário. O homem tocou fogo na igreja. Aí eu disse assim, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Ele fez, se alegre. Porque o seu é o segundo capítulo da mensagem de ontem. Eu disse, glória a Deus, olha só. Ontem a gente entendeu quem é Jesus e que o Evangelho é ser a norma de Deus, né? A gente viver aquilo pelo qual Deus nos chamou para viver. E que coisa interessante. Não precisa fazer o extraordinário, só seguir as regras. E uma das regras é ide e pregar o Evangelho a toda a criatura. Aleluia, amém. Então, glória a Deus, meu irmão. A palavra é essa. Quero desejar que vocês vivam de verdade esse tempo conosco. Que a gente possa viver um tempo novo como igreja. Um tempo da gente fazer muito caça ao tesouro. Um tempo da gente sair aí para as ruas unidos, louvando ao Senhor, cultos em praças, louvores em praças, em ruas. Que a gente possa sair desses quatro paredes, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Então eu vou chamar o Ministério do Louvor para cá, para a gente adorar mais uma vez o Senhor. E louvado seja nosso Deus. Glória ao Pai Jesus.